E sobre esse sétimo episódio, eu converso agora com o editor-chefe do De Olho nos Ruralistas, Alceu Castilho. Alceu, qual é a relação que vocês apontam entre o jornal Notícias da Região e o prefeito Ricardo Nunes? Boa noite. Boa noite, Gihanna. Primeiro, é preciso entender que o Notícias da Região é o jornal do chamado compadre do prefeito Ricardo Nunes, o senhor Pedro José da Silva. Ele é padrinho de uma filha do prefeito, uma filha adolescente. E esse Pedro José da Silva, dono do Notícias da Região, a família dele também tem uma construtora, uma empreiteira chamada DPT, que está em nome do Pedro José da Silva Júnior, que tem mais de 100 milhões em contratos com a Prefeitura de São Paulo, somente na gestão Nunes. Aí, a partir daí, a gente já tem um número bem maior até do que já havia sido divulgado, inclusive pela imprensa independente, jornalista Igor Carvalho no Brasil de Fato. Por exemplo, a gente atualizou esses dados e chegou a essa quantia de mais de 100 milhões de reais de contratos da Prefeitura com o compadre. Bom, além de tudo, o prefeito também já teve jornal de bairro. Ele ainda tem uma empresa chamada Editora Paulistana, jornalística e publicidade, que foi criada nos anos 90, assim como esse jornal Notícias da Região, o Jornal do Compadre. Aí eles têm sócios em comum. Um sócio que é do compadre é sócio do Ricardo Nunes, e um dos sócios do compadre, o senhor Oswaldo Cavalcante Maciel, foi um dos maiores fraudadores da história do Banco do Brasil. Uma fraude de mais de 200 milhões de reais em 1994, 95, 96, inclusive quando ele era sócio do jornal, que hoje seria uma fraude bilionária, corrigindo os valores. Qual que é a relação entre Ricardo Nunes e esse fraudador? A gente vem perguntando desde o primeiro episódio da série, sobre o sítio Vista Verde, o sítio que o prefeito tem lá no extremo sul de São Paulo. Moradores da região dizem que um dos moradores anteriores do sítio era o Oswaldo Maciel, era o fraudador da história do Banco do Brasil, que foi sócio do compadre exatamente naquela época. Além de tudo, a gente questiona o aumento do capital da empresa do próprio prefeito nos anos 90, que saltou de R$500, hoje R$5.000, para R$2 milhões em 94. Hoje, R$21 milhões, quando ele ainda se dizia pobre, antes da principal empresa dele, a empresa de controle de pragas, a Nikkei. A gente pergunta nesse episódio, de onde veio esse dinheiro, Ricardo? De onde veio o dinheiro? De onde veio esse capital, prefeito Ricardo Nunes? Eu quero te perguntar exatamente sobre o dinheiro, né? Quais são as divergências da prestação de contas que o prefeito registrou no Tribunal Superior Eleitoral e o que vocês encontraram na junta comercial? Isso, essa empresa editora paulistana jornalística, ele ainda declara com o sócio Vanderlei da Silva, que é sócio também do compadre, que é sócio do Maciel, do fraudador, ele declara à Justiça Eleitoral por R$450. Na junta comercial ainda aparecem os 2 milhões, os 2 milhões de reais foram congelados. Aqueles que hoje significariam 21 milhões de reais. Que a gente pergunta de onde veio o capital. Então, além de tudo, tem um confronto de informações. Ele diz que não é mais jornalista, né, ou dono de empresa jornalística, mas a empresa ainda está lá e, como esse vídeo que vocês passaram mostrou, né, ele aparece no Jornal do Compadre de uma forma que não é jornalística, que é uma forma publicitária. O Jornal do Compadre, ele apresenta o prefeito sempre em suas ações supostamente positivas, né? Então existe uma ligação entre prefeito, compadre e o fraudador da história do Banco do Brasil que a gente gostaria que o prefeito respondesse, além dessas informações para a Justiça Eleitoral, para a Junta Comercial, para fontes diversas que nem sempre são as mais coerentes entre si. E o Observatório de Olho nos Ruralistas questionou a Prefeitura sobre o conflito de interesses em ter 116 milhões em contratos com as empresas de Pedro José da Silva
dono do Notícias da Região, que também é amigo de Ricardo Nunes? A gente enviou as perguntas à prefeitura, como a gente envia toda semana, há algumas semanas, eles não nos respondem mais. Em outro episódio, eles nos acusaram de promover crime, de fazer crime de perseguição, de stalking, por fazer o que jornalistas fazem, que é investigar, que é descobrir notícias, informações em nome do interesse público. Agora a opção foi por não responder. Hoje tem debate, né? Tem debate na TV aberta. Vamos ver se alguém toca no assunto, se os internautas se interessam pelo tema, e principalmente se o cidadão paulistano, não somente o eleitor paulistano, mas o cidadão paulistano, questiona o prefeito em suas relações com os empresários e com os metros quadrados de asfalto, metros quadrados de sítio, metros quadrados de imóveis da máfia das creches, metros quadrados. A relação dos candidatos e dos prefeitos com o território precisa ser mais conhecida por todos. Esse é o 7º episódio, mas reforçando que todos os episódios estão no deolhonosruralistas.com.br. Muito obrigada, Alceu. Boa noite. Boa noite.